antissemíticos do século XIV e depois do século XV. Anos atrás, quando visitávamos a Valência de Alcântara, chamou-nos a atenção este edifício, sobretudo porque as pessoas daqui diziam que era a Iglesia de los Judíos. A Iglesia de los Judíos, coisa tão estranha, judeus com a Iglesia, mas, enfim, obviamente viemos cá ver. Nessa altura espreitámos apenas pelo buraco da fechadura, e quando espreitámos pelo buraco da fechadura, porque era uma garagem, um sítio para guardar carros, deparámos-nos logo imediatamente com estas 4 colunas centrais, com este aspecto magnífico. Depois de termos conhecido a Sinagoga de Tomar, é evidente que não podíamos ficar indiferente à arquitetura desta. Portanto, parece-nos que é uma sinagoga que obedece ao modelo sefardita de construção das sinagogas, quadrangulares, com cerca de 8, 9 a 10 metros por 8, 9 a 10 metros, portanto, aqui nesta zona da Península Ibérica e sobretudo junto à Raia, há algumas sinagogas com esta dimensão, quadrangulares para o espaço de oração, retangulares para o espaço das mulheres, as 4 colunas centrais definindo a zona da Bimá, portanto, é um espaço arquitetónico muitíssimo interessante. Verificámos também, como podereis observar, que é exatamente na parede sudeste que se encontra a rocha viva, se encontra uma rocha. Será coincidência? Será um acaso? Ou será que efetivamente o facto desta rocha que aqui foi deixada e que não foi retirada quer significar alguma coisa e tem alguma lembrança, alguma memória da pedra fundamental do Templo de Salomão? É possível que seja isso. É interessante também que Valência de Alcântara é um bairro judaico onde podemos encontrar toda uma série de cruzes espalhadas pelas ombreiras das portas. Cristianização do espaço, cristianização de um bairro, numa vila onde ainda por cima se deu um casamento real muitíssimo importante para a história dos judeus peninsulares. O casamento entre o nosso rei Dom Manuel e a infanta Dona Isabel, filha dos reis católicos. Foi na igreja de Rocamadouro, um pouco mais acima, que teve lugar esse casamento que motivou a expulsão dos judeus de Portugal em 1496. Naturalmente esse casamento teve implicações na estrutura do espaço. A Inquisição também esteve aqui presente. Aliás, temos uma pedra de armas da Inquisição numa das ruas, a Calha de Bordalo. E naturalmente deve ter havido preocupação em cristianizar também este espaço. Uma intervenção arqueológica não deve ir só à procura de um tema em especial, da ocupação de um sítio como sinagoga ou como outra coisa qualquer. No fundo, aquilo que se pretende é compreender o espaço todo na sua globalidade. Foi isso que tentámos fazer e penso que minimamente foi isso que conseguimos. De volta ao território português, avistamos Marvão. A cidade impõe na paisagem ares de fortaleza. Foi um dos mais importantes pontos de entrada dos judeus em Portugal. Pela Torre da Portagem, atravessavam e pagavam por sua suposta liberdade no reino de Dom Manuel. É bastante impreciso. Calcula-se que entre 15 mil e 120 mil judeus
cruzaram a fronteira fugindo da Inquisição Espanhola. É preciso tomar muito cuidado quando nós falamos de Sefarad. Sefarad não é só Espanha. Sefarad são também judeus portugueses, porque quando os judeus da Espanha entraram em Portugal, já havia judeus portugueses residentes em território lusitano. Havia, pode-se dizer, aproximadamente 30 mil judeus vivendo em Portugal quando chegaram os da Espanha. 30 mil a 50 mil. É impossível a gente precisar o número. Se chegaram 120 mil, ou digamos 100 mil. Então, no mínimo, 150 mil judeus passaram a viver em Portugal. Nessa época, a população de todo Portugal era 1 milhão. Então você veja, 15% da população seria de origem judaica, que vive nas cidades, que tem profissões importantes, que são cientistas, profissionais liberais, que são mercadores, homens ligados ao comércio internacional. Essa camada de gente representa 10, 15% de uma população. Isso é uma coisa extraordinária. Então imagine, Portugal no século XVI, ele tinha 15% da população era judaica. Em 1996, 500 anos após o edito de expulsão dos judeus de Portugal, o governo português escolheu o local para um pedido de desculpas oficial por atos cometidos contra os judeus pela coroa portuguesa. No Museu de Marvão, nos deparamos com resquícios arqueológicos do cemitério judaico da cidade. 2 lápides funerárias decoradas com a menorá. Peças como estas são extremamente raras em Portugal. Parecem ter sido enterradas junto com a história de um período de trevas da Península Ibérica. Ao norte, tomamos o caminho da cidade de Guarda. A antiga judiaria ocupa parte da cidade medieval cercada por muralhas. Montanhas altas e mares hondas, llévame onde ti querido. Os judeus se estabeleceram em Guarda no século XIII. Llévame onde mi amor, el que me dé consolación. Caminhamos por ruas estreitas e casas de pedra, que parecem adormecidas no tempo. Passados mais de 500 anos, os locais permaneceram, mas os judeus se foram.
original judaica é hoje uma residência, sem nenhuma identificação do passado. Como a maioria dos edifícios com alguma referência judaica em Portugal, é preciso ter olhos atentos para descobrir as marcas da história. Mais à frente, nos deparamos com uma pequena porta onde funciona um chaveiro. No umbral, a cruz esculpida na pedra é a marca da residência outrora judaica e hoje cristã. No fundo da loja, resquícios arqueológicos da presença dos judeus. As marcas na parede são apenas desenhos exóticos que enfeitam a loja e atraem alguns viajantes mais curiosos. A vizinha Trancoso, também medieval, foi centro de uma importante comunidade judaica nos séculos XIV e XV. Representações do Leão de Judá e das portas de Jerusalém estampam a Casa do Gato Preto, que teria pertencido a um abastado membro da comunidade e funcionado como sinagoga. Seguimos viagem para Belmonte. A curiosidade aumenta à medida que nos aproximamos da pequena cidade erguida nos confins de Portugal. Diz-se que os judeus de Belmonte conseguiram preservar a tradição religiosa graças à localização da cidade. O povoado, erguido numa área geograficamente acidentada da região da Beira Alta, dificultava o acesso dos inquisidores do Santo Ofício. Isso não significava, porém, que os judeus pudessem seguir a religião livremente. As conversões também eram obrigatórias, e o judaísmo se manteve graças à tradição oral. Normalmente eram as avós que mantinham sempre as tradições. Em Belmonte é a mesma coisa. As velhinhas é que mantêm a tradição, não são os homens. Eram tradições orais, não é? Porque não podiam ter papéis escritos, nada, tinham que decorar. Tinha que ser oral. Assim, Belmonte abrigou o mais importante núcleo de marranos do país, o único do mundo. O inusitado desta comunidade judaica é que sua existência só foi revelada depois da Primeira Guerra Mundial, pelo judeu Samuel Schwartz, que a descobriu por acaso. Foi na década de 20 que um engenheiro de Minas foi trabalhar no norte de Portugal, numa região Covilhã, Belmonte, e ele, pela primeira vez, divulgou uma notícia que era completamente desconhecida para o mundo.